O que é que acontece quando você ouve a palavra Neymar? Exatamente. Se você odeia ou se você ama, vai te despertar alguma coisa. Justamente um estímulo condicionado, porque hoje em dia, no contexto brasileiro, a gente cada vez ouve mais esse nome, ainda mais próxima à época de Copa, esse alarde justamente para que ele fosse convocado. Enfim, ele conseguiu, para alegria de uns, tristeza de outros, raiva de outros, ele conseguiu ser convocado. E aí a gente entra num grande ponto. E o Neymar vira um estímulo condicionado justamente para as pessoas que gostam ou que odeiam o Neymar, porque sempre vai gerar emoções, sejam positivas ou negativas. O que é que vai acontecer no caso do Neymar? Eu posso trazer o exemplo do Marcelo Beckler, que o Neymar ele divide opiniões, principalmente no contexto de política, ainda mais quando ele declarou que ele é um apoiante de Bolsonaro, que quem gostava de Bolsonaro passou a apoiar ele, pegar uma figura de referência, e quem não gostava, era de Lula ou qualquer outro lado, ficou ainda mais contra ao Neymar, e tudo que ele faz, seja dentro ou fora de campo, ele está errado. A gente não vai entrar nesse ponto aqui, mas por que é tão polêmico o Neymar? Mas e se a gente tentar explicar um pouco melhor sobre o ponto de vista da análise do comportamento, por que Neymar divide, na verdade, tantas opiniões? Vem comigo. Quando a gente vai para o contexto da internet, principalmente, vira uma briga de bolha, né? O Neymar, o fenômeno Neymar, passa por um controle de estímulos, que, ou seja, cada vez mais que esse jogador ele é trazido para a cultura popular, ele deixa de ser apenas um jogador e vira uma estrela, ele tem muito mais influência para os mais velhos e que acompanharam principalmente o início da carreira dele no Santos, viram que Neymar foi quase um presidente do Brasil. Ele podia fazer tudo. E aí que entra um grande problema. Teve uma entrevista bem famosa do René Simões, o técnico, que ele fala justamente do episódio de um jogo contra o Neymar, que o Neymar acaba discutindo com o Dorival em relação a bater o pênalti ou não, com o pênalti que ele sofre. E aí, uma frase muito famosa do René, que ele fala que estamos criando um monstro. Não que Neymar seria um monstro, de fato, mas ele traz essa perspectiva de Neymar na época, eu tinha em torno de 17 anos, mais ou menos, 18. Ele precisava de educação, ele precisava de limites. E não necessariamente por culpa dele, mas ao mesmo tempo que ele tinha muita pressão de ter um bom desempenho, e ele sempre dá esse desempenho, mostrar esse desempenho e ajudar o Santos e alegrar quem assistia. Sempre que ele jogava bem, que era a maior parte das vezes, ele tinha brechas para fazer o que quisesse. E quando se falta limites, principalmente nesse contexto, falta essa parte mais da educação, que foi como o Dorival tentou educar, colocando cerca de 2 jogos fora, mesmo que ele tenha pedido desculpas, né? A diretoria do Santos não estava satisfeita e acabou demitindo o Dorival. Ou seja, é um jogador que tinha muito mais poder que o técnico. Quando o técnico, que ele consegue ver mais o dia a dia do que a gente, ele não tem esse poder para ele colocar os jogadores, vamos dizer assim, na linha, consequentemente o jogador entende que ele pode fazer o que quiser. E além da própria diretoria do Santos de tirar o Neymar, não foi por simplesmente mau gosto contra o treinador, foi também pela pressão das marcas. Neymar era um jogador muito influenciável, as marcas principalmente que patrocinavam o Santos, que patrocinavam ele, tinha uma pressão muito grande diante do clube, a fama muito grande, e pela questão do que ele gerava ao clube, era justamente o que fazia com que ele podia ter esse poder, que parecesse que ele tivesse esse poder, na verdade, ou desse a entender a ele. Inclusive, a maior parte desses episódios de conflito com os técnicos aconteceram principalmente logo depois que ele renovou, na época do Santos, que ali ele recebeu várias ofertas e ele decidiu ficar mais um tempo, só que logo depois da renovação começam muitos desses conflitos, né? E aí meio que parece como se, se eu fiquei, então eu vou poder ter mais direitos. Entra um pouco na cabeça disso do jogador. E aí um jogador ainda novo, ele pode acabar, muitos jogadores acabam se vislumbrando e acabam indo para caminhos que não são tão satisfeitos. O Neymar ainda conseguiu, né, virar uma grande estrela,
mas ele sempre esteve dentro de várias polêmicas, né? Desde em questão de relacionamentos, de festas, de recuperações, e aí talvez ele nem tenha colhido as consequências reais do amadurecimento. Então, por isso, por muito tempo, o Neymar foi tratado como o menino Ney. E muitas pessoas deixavam claro que, na verdade, ele era o adulto Ney. Ele já era uma pessoa que tinha suas responsabilidades, né? Por exemplo, ele foi pai muito cedo. Então, era alguma das coisas que se faltava nessa questão. O Neymar, inclusive, tem um documentário dele, O Caos Perfeito, que ele fala justamente sobre a relação com o pai. Que não que ele tenha perdido o pai, mas na medida em que o pai virou empresário, o pai também teve que assumir, né, essas questões rentáveis financeiras e de carreira do próprio Neymar. E por o Neymar gerar muito isso, o Neymar não conseguia ter a mesma relação com o pai. E aí a gente não vai entrar nesse ponto, né, da relação dos dois em si, mas é o que Neymar fala, que sentia em alguns momentos a falta de ver apenas ele como um pai, não só como um empresário. Se a gente pegar no contexto de seleção brasileira também, a gente pode comparar com o passado, né? Desde os grandes ídolos, o próprio Pelé, ele teve o Garrincha, o Ronaldo, ele teve o Rivaldo, o Romário teve o Bebeto. Então, se a gente pegar nesses últimos 10 anos, pelo menos, quem foi que o Neymar teve? Assim, não vou dizer do mesmo nível, mas que pudesse ter até esse pensamento à frente do tempo nas jogadas. Poucos jogadores, talvez, a gente pode colocar ali o Coutinho, um outro jogador que tenha ajudado ele, mas ele teve poucas companhias. E essa pressão dentro da seleção, que ainda assim ele sempre, não é à toa que ele é o maior artilheiro do Brasil, né, ultrapassando até o Pelé, ele carregou e carrega por muito tempo. Então vem essa pressão, vem esse peso, né? Que inclusive ele demonstrou muito com o Santos, por exemplo, essa sobrecarga de não ter um plantel que pudesse ajudar ele tanto nisso, principalmente para o objetivo, né, de voltar para a seleção brasileira. E você vê ele muito estressado com a situação do clube, com o que ele pode fazer, que ele fala muito, inclusive, isso, né, que ele tenta resolver, mas nem sempre consegue, e o jogador se sobrecarrega. E no contexto da seleção brasileira acontece isso também, apesar de o nível ser um pouco melhor. Porque essa, a gente pode chamar de uma privação de suporte, ela gera essa sobrecarga, né? Mais de 200 milhões de torcedores nas costas, essa cobrança, e as pessoas que criticam, que falam de comportamentos com mimimi, de que ele se joga muito e tudo mais. Então, inclusive focando nessa parte da queda dele, né, que por muito tempo o Neymar foi considerado como caicai, talvez acho que até pelo o tempo que ele, acho que nos últimos 6 anos mais ou menos que o Neymar não joga tão regularmente, que ele faz tantas partidas assim pela questão física, isso possa ter diminuído, mas ele foi muito tempo chamado de caicai, que simplesmente ele se jogava. Isso acontecia por vários motivos, né? Se a gente olhar no contexto do futebol em si, o drible, ele é ultra vertical, né? Ele atrai o que chamamos de uma estimulação aversiva, ou seja, ele provavelmente vai tomar uma porrada de alguém. E para ele evitar de se machucar, ele prefere se jogar, para antecipar a queda, né? Saltar antes do impacto, se poupar em seu entrecampo, que são relações de fuga e esquiva. Fuga e esquiva justamente para ele evitar que ele se machuque bem pior, né? Porque o tanto que ele apanha, quem assiste os jogos conhece o tanto que ele apanha. Justamente por ser esse jogador que busca o jogo, que tenta resolver, os outros jogadores tentam anular ele e muitas vezes só conseguem com a falta. E o cérebro, ele aprende a fazer isso para o organismo sobreviver justamente ao esporte de alto rendimento, né? E evitar essas lesões muito piores até das que ele já teve. Fora também que tem um contexto cultural, né? Sociocultural, que é a questão da catimba, a malandragem. O Neymar é um jogador sul-americano, isso sempre existiu no futebol sul-americano. A gente pega aí a própria Libertadores, aí a famosa cera. E quando ele foi para ambientes como o da Europa, que isso é um pouco menor, ele sentiu muito, no contexto, por exemplo, do PSG, em que é um campeonato muito mais físico, os árbitros tendem a dar muito menos faltas, deixar o jogo muito seguir, e ele tomava muita porrada, e não era como no Brasil, por exemplo. No Barcelona também tinha isso, só que ainda a arbitragem conseguia parar um pouco mais. Já na França, eles deixavam o jogo rolar, e aí ele foi sentindo, tanto que outras lesões que ele teve já foram
consequências de lesões anteriores, porque o corpo já estava fragilizado de tantas porradas que ele tomou, e não só as físicas, né? Mas se ele sofre tanto, por que que ele tenta transformar a vida dele num reality, né? É justamente porque essa vida privada dele tem um algoritmo, se a gente pega no contexto da internet, né? Os outros jogadores mais antigos, se pega Romário, Ronaldo, ainda não tinham pegado essa época forte da internet. O Neymar começa justamente nessa época, ali de 2010, 2011, que a internet estava, talvez assim, num auge dela. Acontece que o algoritmo da internet, ele opera em esquema de reforçamento intermitente, que é basicamente um mecanismo neurobiológico mais viciante que existe, né? Porque o mesmo mecanismo das máquinas de caça-níqueis, por exemplo. Não importa se você recebe amor ou cancelamento, ela gera bilhões de interações e visualizações. Então, na medida em que recebe cliques e atenção, funciona como uma super recompensa. Então, se a polêmica gera engajamento e lucro, o comportamento tende a se repetir. Sabe qual é a grande reviravolta disso tudo, no contexto do Copa do Mundo? Que o Neymar ele funciona como uma operação estabelecedora. É um termo chique para dizer que ele muda todo o ambiente quando está em campo. Seleção com o Neymar é uma coisa, seleção sem o Neymar é outra. Que ele atua como uma espécie de para-raios de pressão perfeito, né? Justamente principalmente os grandes craques hoje, que são o Vini, o principal, assim, pelo nível que ele apresenta no Real Madrid, ele não apresenta na seleção brasileira. O Rafinha ainda joga um pouco, mas também não é exatamente o mesmo do Barcelona, né? Bem difícil. E aí ele consegue centralizar esse ódio, esses holofotes, essas críticas. Ele cria um certo escudo, né? Que ele consegue blindar principalmente esses jogadores, né? O Vini talvez não tenha rendido justamente por essa pressão excessiva que tenha. Claro, tem toda a questão de treinos e contexto e o tempo de preparação, mas talvez ajude a seleção nesse contexto de pressão, porque ele já, vamos dizer que ele já está acostumado com essa pressão, não que não doa, não que ele não sinta, né? A gente pode estar com a ferida aberta e não quer dizer que a gente não sinta, ela só está ali, mas essa dor, esse limiar diminuiu, mas não quer dizer que não doa, mas vamos dizer que a tolerância dele já está, a sensibilidade na verdade dele está um pouco menor. Ele consegue tolerar um pouco mais essas demandas, né? E no contexto da seleção, no caso, que o Vini já recebe críticas no Real há muito tempo. E aí pode ajudar muito nesse contexto em que o Brasil precisa, enfim, do Hexa, né? O Neymar, ele não é vilão, não é herói, ele é um produto do ambiente. Então ele também não é um desenho animado, ele não é um super-herói impecável, ele é o espelho e produto perfeito desse ecossistema do futebol e da cultura do nosso país. Ele nos entrega essa genialidade pura, mas também o caos que o próprio sistema alimentou. E agora eu quero saber de você, o que é que o futebol e a política, vocês acham que eles estragaram de fato essa relação com o nosso último grande craque? Ou a seleção ainda precisa do escudo do Neymar para buscar o Hexa? Deixa seu comentário aqui, com respeito, né? Se inscreve no canal para não perder nossas análises e deixa o like. E até a próxima resenha. Valeu!